O que vai acontecer? A gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais Opa, que eu estou na frente do professor, que é isso? A aluna cobrindo o professor, o negócio não está certo. Nosso professor e pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin. Professor, olha, eu não sei qual o dia mais desafiador, porque nas últimas vezes que o senhor esteve com a gente, eu disse algo do tipo, segura na mão de Deus e vai. Porque o cenário estava incerto. E mais uma vez a gente tem um dia como esse. Nessa fila de possibilidades de afetados pela reciprocidade, nós temos de nos preocupar? E se temos, por qual motivo? Bem-vindo, professor. Bom dia, Elisa. Obrigado pelo convite. Bom dia também a Isabel e ao Pedro. Elisa, existem algumas projeções de cenários sobre possíveis estratégias e efeitos desse anúncio de hoje para o Brasil. Uma dessas projeções foi feita pelo Bradesco. Então, são 3 cenários. O primeiro é de reciprocidade simples, então os Estados Unidos igualariam as tarifas que o Brasil cobra. Segundo o levantamento do Bradesco, o Brasil está cobrando dos Estados Unidos, em média, 11,3% de tarifas, enquanto os Estados Unidos cobram do Brasil 2,2% de tarifas. Se isso acontecer, haveria uma redução das exportações brasileiras em 2 bilhões de dólares. Tá? Então, esse é o primeiro cenário, é apenas reciprocidade, os Estados Unidos aplicando sobre o Brasil o mesmo percentual que o Brasil aplica sobre os Estados Unidos. Se os Estados Unidos aplicarem uma tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros, então aí o Bradesco aponta que haveria uma queda de 6,5 bilhões nas exportações brasileiras. Isso levaria a uma depreciação do real, ou seja, o real ficaria mais desvalorizado em relação ao dólar em 4% e haveria um aumento de 0,25% da inflação. E aí o terceiro cenário, que eu sei que vocês estavam perguntando isso durante a manhã, porque eu estava assistindo a programação, que seria o que aconteceria se o Brasil retalhasse, né? Então, se o Brasil retalhar os Estados Unidos com 25% sobre os produtos que os Estados Unidos vendem para o Brasil. Então, neste caso, haveria uma redução de 4,5 bilhões de dólares nas importações do Brasil e um aumento de 0,3% na inflação. Então, esses são 3 cenários, uma projeção para a gente não ficar tateando no escuro. É claro, esses cenários podem ser contestados, tem outros fatores que entram aqui, o aumento de vendas de outros produtos para o mercado brasileiro, chineses, por exemplo, europeus. Mas esses cenários nos dão uma noção de que o Brasil sairia perdendo de qualquer forma que não seja uma saída negociada, Elisa. Também está com a gente aqui na conversa, professor Pedro, por favor. Obrigado, Elisa. Bem-vindo, professor. Bom conversar contigo de novo. A gente sabe que não tem como prever exatamente quais vão ser os focos dos Estados Unidos nessa taxação, nessa tarifa de Donald Trump ao comércio internacional. Mas há alguns setores que têm uma expectativa de que possam ser taxados. Por exemplo, o setor de ferro e aço, que já teve um aviso por parte do Donald Trump, o setor de madeira e carvão, porque foi isso que ele fez com outros países como o Canadá, por exemplo. Há uma expectativa de que você tenha no etanol, nos combustíveis também uma taxação. Na tua avaliação, aonde pode ser mais sensível a aplicação dessas tarifas e quais devem ser os setores que devem estar na mira principal dos Estados Unidos? Pois é, Pedro, eu vi o quadro que você apresentou mais cedo, né, com as áreas que são afetadas, o que nós vendemos mais e o que nós compramos mais dos Estados Unidos. O nosso comércio, né, de 40 bilhões de dólares com os Estados Unidos no ano passado, que é um pouco deficitário para o Brasil, em 250 milhões de dólares, ele é um comércio fundamentado em aço, alumínio, em produtos semifaturados e nós compramos de volta produtos manufaturados, como, por exemplo, engrenagens, né, motores de avião. Nós usamos peças que depois nós vamos vender de volta. É uma cadeia global muito interessante. Nós temos possibilidade de afetar 12% do nosso comércio de exportação, que é o que representa os Estados Unidos. Agora, eu queria destacar, dentro dessa sua pergunta, existe uma estratégia possível. Então, veja só, por exemplo, o que fez o Vietnã, que foi um país que o presidente Lula visitou há poucos dias.
é um país que vende muito para os Estados Unidos, vendeu 123 bilhões de dólares, esse foi o superávit do Vietnã no ano passado, só perde para a China e para o México no comércio com os Estados Unidos. O que o Vietnã fez? Ele implementou uma estratégia, enviou uma equipe para os Estados Unidos, uma equipe não apenas para pedir para os Estados Unidos não tarifarem o Vietnã, para implorar ou para dizer que o comércio é benéfico, enviou uma equipe com ofertas, dizendo, olha, ao invés de vocês nos tarifarem, digam o que vocês querem, né? Então, o que o Vietnã fez? Reduziu de 5% para 2% as tarifas sobre o gás natural dos Estados Unidos, que é um produto que o Brasil também compra. No caso do Brasil, não é tarifado, inclusive. As tarifas para a importação de carros do Vietnã caíram de 64% para 32%. Houve uma redução de 10% para 5% nas tarifas de importação de etanol. O Vietnã foi lá negociar. O Brasil poderia fazer isso? Claro que sim. Agora, o Brasil teria muito mais poder de barganha se fizesse isso de forma coordenada. E isso é uma oportunidade para o Brasil, pode ser visto assim, porque esse governo atual do Brasil, há muito tempo tenta recriar a Unasul, a União dos Estados Sul-Americanos. E a Unasul poderia ser uma organização para negociação direta com os Estados Unidos, para além do Mercosul, que também é um instrumento possível. O presidente Milei tem apresentado ao Mercosul uma proposta de comércio com os Estados Unidos, um acordo comercial com os Estados Unidos. Ele é um interlocutor do presidente Trump. Então, o Brasil poderia ter mais possibilidade de barganha agindo em bloco, como age, por exemplo, a União Europeia nesse caso. Então, são duas questões aqui. Uma, reduzir o protecionismo brasileiro, que realmente é muito elevado, não é apenas nas tarifas, é também nos subsídios. Há outras reclamações dos Estados Unidos quanto ao protecionismo brasileiro, e que é considerado um país muito fechado para o comércio mundial. E a outra possibilidade é de integração regional. O Brasil pode, enfim, tentar assumir um papel de liderança. O Brasil é o maior PIB da América do Sul, representa metade do PIB, metade da população da América do Sul, e pode coordenar uma resposta conjunta com seus vizinhos, ou pelo menos com os vizinhos que queiram atuar em coordenação com o Brasil, que também é uma das bandeiras de política internacional do Brasil nesse momento, Pedro. Isabel Mega também está aqui na nossa conversa com o professor. Por favor, Mega. Oi, professor. Muito obrigada, sempre nos dando aula com esse cenário maravilhoso desse globo que o senhor tem aí atrás também. É verdade, é sempre muito bonito, né, Isabel Mega? Fica ali toda bem iluminado, aquele mapa maravilhoso ali atrás. E combina muito com o tom da conversa do professor, né, professor? Eu queria te ouvir, professor, a gente está no início ainda do governo Trump e já estamos aí na iminência de uma medida de impacto global. Essa é só a ponta do iceberg na avaliação do senhor? O que pode vir depois como consequência? E quais os impactos que o senhor vê para o cenário doméstico dos Estados Unidos de uma medida tida como tão ampla, tão drástica? Isabel, bom, eu vou tentar responder essa olhando para a história, né? Se a gente olhar para a história mais recente, quando o Trump impôs tarifas para o México, para o Canadá e para a União Europeia e para a China no primeiro mandato dele, teve o efeito de abrir mercados para o Brasil. O Brasil, por exemplo, praticamente substituiu todas as exportações de soja dos Estados Unidos para a China. Aumentou em 71% o comércio brasileiro, as exportações brasileiras para a China no mercado de soja. É claro, nós também fomos inundados por produtos chineses que eram destinados aos Estados Unidos. Isso deve acontecer também nesse momento. A cadeia global de comércio é muito complexa. Agora, se a gente olhar para a história dos Estados Unidos, as tarifas eram a principal receita dos Estados Unidos desde 1789, antes dos Estados Unidos implantarem o imposto de renda, que foi em 1913. Então, os Estados Unidos se mantinham, se financiavam impondo tarifas a países que exportavam para os Estados Unidos. Essas tarifas eram pagas, é claro, pela população dos Estados Unidos. O imposto de renda arrefeceu essa tendência. Agora, na década de 30, quando os Estados Unidos impuseram tarifas novamente, depois da quebra da Bolsa de Nova York, o que aconteceu? O mundo inteiro reagiu tarifando também os Estados Unidos, e em 5 anos o comércio internacional reduziu em 2/3, Isabel. Ou seja, teve um efeito extremamente negativo. Então, 2 cenários para tentar responder a sua pergunta. O cenário recente do primeiro mandato do Trump, muito mais próximo ao nosso,
e o cenário da década de 30, que numa guerra tarifária nessa proporção que o Trump está impondo agora, que é a maior proporção desde 1930, poderia sim ter um efeito de redução do comércio global. Sobre a sua segunda pergunta, né, como é que isso afeta dentro dos Estados Unidos? Olha, isso reduz uma tendência de queda dos juros que o Federal Reserve, né, o Fed dos Estados Unidos, estava querendo patrocinar. E por quê? Porque deve aumentar o preço ao consumidor nos Estados Unidos. Então, menos juros, menos quedas de juros, os juros mais altos, preços mais altos dentro dos Estados Unidos, isso também pressiona o Brasil, porque a tendência é que com juros mais altos fique mais atrativo investir em títulos da dívida pública dos Estados Unidos, encarece o dólar no Brasil, encarece também outros produtos que dependem do dólar, commodities, e isso pressiona também a nossa taxa de juros, que está em 14,25% ao ano, a Selic, que está muito alta, mas se continuar desse jeito, porque gera inflação no Brasil, também não tem como cair tão cedo, Isabel. Seguindo aqui conosco, dúvida, Clarissa, você já... Ainda não te passei, né? Pronto. Clarissa Oliveira, por favor. Fazer uma pergunta para o senhor. Olhando, professor, um pouco aqui para a forma como o governo brasileiro está respondendo, porque a gente está vendo um movimento político de tentar dar um recado, mas fica sempre esse jogo meio velado. A gente observou aí de ontem para hoje essa resposta via Congresso Nacional, com esse projeto da reciprocidade, mas fica a sensação de que o Brasil está numa saia justa. Não dispõe de margem para, de fato, responder, retaliar os Estados Unidos, tenta dar um recado político, mas sem melindrar demais o governo americano, porque quer continuar amigo. Então, a gente vê um pouco quase uma postura contraditória do Brasil diante do que está acontecendo. Está faltando ali o país se posicionar? E, afinal, vai para a briga ou não vai? Olha, Clarissa, bom, primeiro o projeto de lei, né? O projeto já era de 2023 e vai passar muito rapidamente, agora passou ontem pelo Senado. O projeto prevê, inclusive, suspensão de concessões relativas a direitos de propriedade intelectual, que é uma coisa que seria vista com maus olhos no resto do mundo, não só nos Estados Unidos. Não necessariamente o Brasil vai aplicar isso. O fato da gente não ter uma lei como essa, dando esses poderes ao governo, demonstra como a gente não se preparou, não era esperado isso, embora esse seja o segundo mandato do Trump, ele já tenha imposto tarifas, inclusive a países aliados, no primeiro mandato dele. O Brasil está muito reativo, né? A nossa estratégia poderia ser muito mais próxima a essa estratégia do Vietnã, que nós falamos há pouco, de ir aos Estados Unidos com propostas, dizer, olha, vocês querem reduzir quais tarifas, onde que a gente pode negociar? Porque ir aos Estados Unidos apenas pedir para que não haja uma tarifação ou apenas argumentar que o Brasil é deficitário na balança comercial não é suficiente. Isso é uma negociação comercial, é evidente, o Trump está aberto para isso. A Caroline Leavitt, a porta-voz da Casa Branca, disse várias vezes, olha, o telefone do presidente Trump está pronto para ser atendido a qualquer momento para negociações. Agora, também existe a questão de que nós poderíamos, sim, agir melhor como o Mercosul, sabe? Como a União Europeia tem agido, com a estratégia da União Europeia. O Brasil teria muito mais peso nas negociações se agisse como bloco, como líder regional que sempre quis ser, Clarissa. Agora sim, vamos de Basília Rodrigues. Oi, professor, tudo bem? Muita coisa está sendo dita e hoje o dia é dessa notícia, né? Todo mundo vai ficar de olho nesse anúncio dos Estados Unidos. Então, eu só queria arrematar aqui, saber do ponto de vista da geopolítica, quem tem razão nessa disputa tarifária, o Brasil ou os Estados Unidos? Os Estados Unidos estão chamando o dia de hoje como o dia da libertação. Isso mexe muito com o próprio conceito do americano, né? Dele ser livre para viver, para comercializar, para andar, enfim, não só dentro do seu país, como em todo o globo. Mas o Brasil se sente prejudicado caso confirmada essa tarifação para os produtos brasileiros. Se o senhor pudesse responder agora, quem tem razão nessa disputa? É a narrativa dos americanos ou a ofensiva brasileira? Basília, bom dia. Olha, esse é o tipo da pergunta, né? Quem está certo e quem está errado é uma zona cinza aqui. Por quê?
Os Estados Unidos estão certos em reclamar que as tarifas de países como o Brasil são muito mais elevadas que as dele? Com certeza, né? As tarifas do Brasil em 11,3% contra 2,2% que os Estados Unidos cobram do Brasil são muito mais elevadas as nossas. O Brasil é protecionista? Sim, é um país protecionista. Agora, como dizer que os Estados Unidos estão corretos quando aplicam essas medidas horizontalmente no mundo inteiro, inclusive com aliados? Então, existiriam outras estratégias, outras formas de negociação que o governo dos Estados Unidos poderiam aplicar para não colocar o mundo inteiro nessa situação e também para não ser potencialmente nocivo aos Estados Unidos, porque isso isola o país. Então, se a estratégia é tornar os Estados Unidos grandes novamente, isolar o país dessa forma, tem o efeito de alimentar oponentes estratégicos, como a China, por exemplo. Então, os países se voltam, começam a negociar com outros atores geopolíticos também poderosos. Nós vemos isso, negociações diretas entre a China, a Coreia do Sul e o Japão, por exemplo, que seriam inimagináveis há poucos meses. Então, quem está certo e quem está errado, todo mundo tem um pouco de razão e todo mundo está errando um pouco também. O Brasil poderia aproveitar essa oportunidade para rever as suas tarifas, para negociar com os Estados Unidos e para assumir uma liderança regional que sempre desejou e que não está assumindo nesse momento, Basílio. Professor Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais na Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard. Professor, obrigada pela aula, mais uma vez. Obrigado pelo carinho e bom dia a todos. Muito obrigada, valeu.